Olá, seja bem-vindo ao Desafio 100 Dias. Eu sou o Arthur Bessoni e o vídeo de hoje foi um pouco corrido. Eu tô aqui no estúdio de edição, mas a gente gravou o vídeo, na verdade, numa viagem aí que a gente fez, eu e o Thiago Almeida, que eu acho que é uma pessoa melhor para responder a pergunta de hoje, que foi o que é o Dynamo. Então vamos escutar um pouquinho do que o Thiago tem para falar. Roda a vinheta. Olá pessoal, o dia tá corrido hoje, então a gente vai ter que fazer aqui o desafio 100 dias dentro do carro, tá? E no vídeo de hoje a gente vai responder uma pergunta sobre como funciona o Dynamo. E ninguém melhor para responder do que o Thiago Almeida, né? Que tá aqui do nosso lado, né? Ele tá dirigindo aí, mas já para falar, né, Thiago? Vamos quebrar esse vídeo em duas partes. Vamos falar como funciona o Dynamo e como aprender Dynamo. Então, beleza, como funciona o Dynamo e como aprender o Dynamo. Dá para ser dois vídeos, então. Para começar, como funciona o Dynamo? Ok, vamos falar o que... Então, o Dynamo, ele simplesmente é um plugin do Revit, né? Ele é feito em cima do Revit API, da API do Revit. E aí você pode até, inclusive, baixar o código-fonte dele lá no GitHub. Depois vocês vão colocar aí o link na descrição, aqui, eu não sei onde que põe. Mas basicamente é isso. Então, como que funciona, né, o Dynamo? Ele tem uma série de APIs que ele vai conversar. APIs, para quem não sabe, é Application Programming Interface, interface de programação de aplicação. Então ele conversa com o Revit em tempo real e ele manda instruções para o Revit. Então o legal é que como ele conversa diretamente com a API do Revit, ele pode mandar o Revit fazer janelas, ele pode mandar o Revit fazer portas, paredes ou qualquer outro elemento. E aí você consegue, de uma programação visual, o jeito que eles falam, então você consegue montar a estrutura de dados que você quer passar para o Revit, ou instruções que você quer passar para o Revit. Então assim, a gente pode falar, Dynamo, eu quero criar uma parede, e aí, em vez de eu passar as instruções nas propriedades, nas telas de propriedades do Revit, eu passo instruções de blocos de código. Então, quem quiser aprender mais sobre programação visual pode dar uma pesquisada aí no Google, no Wikipedia, tem bastante informação sobre isso. O legal desse tipo de programação é que ele é muito mais dinâmico e ele é muito mais intuitivo do que uma programação simplesmente por linha de código. Você monta os blocos de programação. Então é basicamente isso. O Dynamo, ele é um plugin do Revit para a programação visual. Ele pode acelerar um monte de fluxo de trabalho e pode pré-determinar fluxos de trabalho, tarefas repetitivas, como vocês veem por aí, inúmeros exemplos de pessoal agilizando fluxo de trabalho, exportando informações, importando informações de outros softwares, ou até mesmo criando elementos, extraindo elementos de forma muito mais rápida e dinâmica. Só um comentário que eu gosto do Dynamo também é porque eu gosto muito de mapa mental. Sim. E a própria programação visual é muito parecida com isso, né? Porque você vai puxando as caixinhas e organizando de uma forma sequencial, diferente ali da linha de código, né? Como o Thiago trabalha aqui, né? Aquela tela preta com um monte de informação. Então acho que o Dynamo, ele fica, para quem não tem muita experiência com programação, ele é muito mais fácil, né? Por ser visual, de você identificar ali o sequenciamento. E a segunda parte agora é onde aprender Dynamo, Onde né? aprender como Dynamo, aprender Dynamo. que a gente vai responder em outro vídeo. Show! Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje falando um pouco sobre Dynamo, né? Que é essa aplicação que consegue melhorar muito o fluxo de trabalho para quem usa Revit. Inclusive no Autodesk University Las Vegas desse ano teve um curso de Dynamo para programadores e um curso de Dynamo para BIM Managers, né? Com focos específicos. E a gente perdeu os dois, né? Perdemos dois. A gente pagou para ir e não foi. A gente não conseguiu ir, muita coisa para fazer, teve a apresentação da gente, enfim, a gente acabou não indo. Mas assim, é uma ferramenta, eu acho que muito boa para acelerar esse fluxo de trabalho. Até o pessoal utiliza muito algumas aplicações como exportar informações para o Excel de forma mais ágil, né, do que utilizando as próprias tabelas do Revit. Então existem muitas aplicações legais do Dynamo. E aí no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre onde e como aprender Dynamo, né? Quais são os primeiros caminhos aí. É isso, a gente se vê no próximo vídeo do Desafio 100 Dias. Valeu, um abraço! Então, o Thiago Almeida deu uma breve explicação sobre o Dynamo, a gente pode falar mais em detalhes sobre isso em próximas aulas, mas nesse vídeo eu queria só mostrar, assim, mais ou menos a interface, para quem nunca viu, né? Que isso fique mais claro
de acordo com o que ele falou. Então, como eu falei, o Dynamo ele não é aquela lista de código que a gente faz ali em programação comum, ele é uma programação visual. Então, notem que eu tenho aqui muitas conexões, por isso que chama-se programação visual. Esse aqui foi um código que eu fiz para poder exportar portas, tá, com determinados parâmetros para Excel. E aí, quando você tem um projeto muito grande, que você não quer estar sempre exportando manualmente, você pode criar uma rotina dessa do Dynamo, né? E pedir para rodar aqui embaixo, ó, run, sempre que você quiser. E aí, tem vários nodes aqui, a gente chama desses nós, e cada nó ele tem um input e output, ou seja, a gente tem que dar uma entrada e tem que dar uma saída. Por exemplo, eu tenho aqui um nó que é de todos os elementos de uma categoria. Então, o que é que eu preciso nesse nó? Eu preciso selecionar a categoria e depois eu preciso exportar esses elementos, que é o que eu estou querendo aqui, né? Então, no caso, essa categoria foi a categoria de portas. Então, esses dois nós aqui, basicamente, eles selecionam as portas para mim, tá? Então, eu não vou explicar aqui em detalhes isso nessa aula, eu só queria que vocês tivessem uma ideia de como é que isso funciona, tá? Assim, a cara do Dynamo, e é um programa poderosíssimo, porque você consegue utilizar-se dos próprios comandos, né, da API do Revit, como o Thiago falou, para fazer o que você quiser aqui dentro. Então você pode criar um código personalizado, você pode fazer algumas combinações, fazer rotações de matrizes para fazer uma geometria muito louca, assim, uma coisa mais orgânica, e existem diversas aplicações. A dica que eu dou, se você quer começar a aprender Dynamo, a gente vai falar ainda por onde começar, tá? Mas só algumas dicas aqui. Ele é bem intuitivo, então se você entrar na interface do próprio Dynamo, você só precisa estar dentro do Revit, tá? E no Revit, deixa eu mostrar aqui, dentro do próprio Revit, aqui em Manage, vai estar a opção Dynamo aqui, tá? E quando você clicar, ele vai abrir essa tela, né? Você pode abrir um novo arquivo aqui, deixa eu abrir um novo só pra gente visualizar como é que isso aqui funciona, não vou salvar nada, tá? Então o Dynamo ele é bem intuitivo, você pode fazer buscas aqui de elementos. Se você quiser selecionar algum elemento, você pode buscar aqui, ó, Select de selecionar, e ele vai dar uma série de opções. Se você quiser mover algum elemento, você vai aqui em Move, e ele vai dar também uma série de comandos aqui para movimentar esses elementos, de Translate, de Translate com direção e distância, definindo aqui x, y e z. Então tem muita matemática envolvida, lógico, porque é uma programação, né? Apesar de ser visual, é uma certa programação. Só que ela te permite fazer isso de uma forma muito mais simples do que se você for programar mesmo naquela linguagem lá, Python, C# ou qualquer seja a linguagem que você queira trabalhar. Então aqui é só para dar uma ideia, uma visão geral, tá? Aqui do nó, da interface do Dynamo. A gente não tá ensinando Dynamo aqui nessa aula, só para que vocês tenham uma ideia de como é que funciona o Dynamo. E aí, vamos falar depois como aprender Dynamo, né? É a próxima aula. Então, muito obrigado para você que está assistindo esse desafio 100 dias, para você que está nos seguindo aí. E eu queria também fazer outros convites para você, tá? Nós temos o nosso podcast. Se você está no iTunes ou no Spotify, só pesquisa lá, Beam Experts, que a gente tem alguns podcasts legais. Inclusive, eu fiz um podcast com o Thiago, antes da gente viajar para fazer a nossa apresentação na Autodesk University Las Vegas esse ano. E fiz podcast com o Guilherme, tá? E se você deseja escutar um podcast com alguém especial, deixa comentário aqui também. Fala, olha, Arthur, faz um podcast com fulano e tal, e a gente vai ir atrás dessa pessoa para bater um papo legal. Talvez possa ser até você, quem sabe. Então, muito obrigado por estar seguindo esse desafio 100 dias. Eu acho que está sendo uma maratona interessante, tanto para mim como para vocês também. E deixa aqui abaixo tua dúvida, comentário, sugestão. A gente está sempre buscando esse tipo de feedback, esse contato com você. Participa, que é importante. E até a próxima aula.